Mas enfim, Brenan, na cerâmica, ele trabalha com algumas temáticas. Ele trabalha com várias temáticas e com alguns conceitos. Sendo que tem algumas temáticas que elas são muito mais presentes, como por exemplo, a natureza, a sexualidade, o sofrimento e a personagens da cultura, mitologia e sociedade greco-romana. Esses são os quatro principais temas que ele trabalha, sendo que evidentemente que ele também trabalha com outras coisas, sendo que numa escala um pouco mais reduzida. Ou pelo menos esses quatro são que a gente tem, são os temas que a gente tem mais exemplos. Mas enfim, eu parei nessa peça aqui para falar justamente da questão da sexualidade. Aí vamos lá, o porquê que ele faz tantas peças com o tal apelo sexual. Mas enfim, Brenan diz que as coisas só são eternas porque elas se reproduzem. Ou seja, para tudo na natureza, para que tudo na natureza possa existir, possa continuar a existir, é necessário que essa natureza ela se reproduza. Ou seja, é necessário que as plantas, os animais e nós humanos estejamos num processo contínuo de reprodução. Porque senão vai chegar um momento que vai acabar tudo. Ou seja, para se eternizar é necessário se reproduzir. Por isso que ele faz tantas peças, as formas das peças dele são tão ligadas à sexualidade. Sendo que, página com o que eu vou falar agora, as representações que ele faz não são representações mais ligadas ao masculino, e sim ao feminino. Por isso até que eu fiz questão de parar nessa peça daqui. Se a gente for conseguir olhar, for olhar direitinho, a gente vai perceber que existem mais representações da sexualidade em torno do corpo feminino do que do corpo masculino. E é algo bem interessante, que eu estava falando alguma coisa, que assim, a gente estava andando, e vocês estavam falando, e eu estava captando algumas coisas para tentar falar algo sobre. Mas tem uma coisa muito interessante, que tu falasse alguma coisa, quando você vem aqui pela primeira vez... É nítido, você percebe, eu estava falando isso, que assim, eu já vim aqui a primeira vez, aí, mas porque eu já vim com alunos aqui, alunos do 6º ano ao 9º. Então, assim, mesmo, e principalmente eles, quando eles chegaram, a primeira coisa que eles observaram foi o apelo à sexualidade. E eles ficam bem assim, meio devido à idade, mas é isso que... E depois a gente acabou falando pra ele que é isso mesmo que a cerâmica, de alguma forma, Brenan ele queria passar. Mas assim, é bem nítido. Mas enfim, né? Aí é bem engraçado, isso é um caso particular, né? Eu gosto também de saltar percepções e casos comigo e casos de visitantes, assim, que falaram comigo, mas enfim, isso foi meu mesmo. Aí teve quando eu vim aqui para fazer a entrevista de estágio, eu só tinha vindo aqui uma vez quando eu era criança. Eu vim aqui para a escola, assim, era pequeno, e beleza. Passou isso, muitos anos depois eu vim para fazer a entrevista de estágio. Beleza, fiquei, passei mais de um ano aqui. Aí beleza, sendo que quando eu entrei aqui pelo salão, aí eu fui olhando as peças, aí bicho, é o que a turma diz mesmo. Não pode correr não. Aí beleza, né? Massa, fiz a minha entrevista, aquela coisa, não sei o quê. Fiquei, comecei a treinar, estudar, beleza. Comecei a explicar a obra do cara, comecei a entender a obra dele e... na peça. Mas enfim, recapitulando, bom, aí eu entendendo a partir do processo de entendimento da obra dele, do que ele queria, a intenção que ele tinha ao fazer a representação das peças dele, eu via a peça assim. Depois que eu comecei a ir com profundidade na obra dele, a obra fez assim. Aí, pensando na percepção da primeira vez que eu vim aqui
e depois assim, de uns 2 meses trabalhando aqui, eu não conseguia mais enxergar as peças como eu enxerguei quando eu entrei aqui. Aí, tipo, todo o museu ele foi completamente ressignificado. O primeiro olhar que a gente tem é característica, é normal. Você vai ver um monte de vagina, um monte de pênis. Sendo que, a partir do entendimento do porquê que ele faz as obras, do que ele faz as formas, do jeito que ele faz, aí você, pelo menos eu acredito, né, que você consegue tirar essa primeira impressão da vista, ampliar a visão, e acaba percebendo que quando ele está falando da sexualidade, ele está representando a sexualidade, ele vai estar representando muito mais as figuras femininas do que figuras masculinas. E essa predileção pela representação da figura feminina, assim, creio também que tem a ver com algum gosto pessoal, mas primordialmente tem a ver com o intuito da arte dele. Ele diz que essa arte daqui é uma arte primitiva, uma arte primal. Esse primitivo é no sentido justamente de início. E se a gente for parar para dar uma lembradinha naquelas aulas lá da pré-história, se a gente for estudar a produção cultural da pré-história e dos povos mais antigos, a gente vai poder perceber que as figuras que eram representadas, as figuras humanoides que eram representadas, normalmente eram mulheres. E geralmente eram mulheres que tinham seus partos e quadris largos. E essa ideia, acreditamos, né, porque é aquela coisa, o homem da pré-história poderia estar fazendo por qualquer razão. Mas a gente é que deu o significado dizendo que eles queriam dizer que aquilo ali, que aquela peça era como se fosse um culto à preservação da espécie. Pelo menos isso é a ideia que a gente dá ao que aconteceu lá atrás, sabe? Se lá se de fato era o que eles estavam querendo dizer. Mas enfim, baseado nessa interpretação, a gente pode perceber que desde a pré-história, né, assim, com certeza muito antes, mas em alguns pontos da pré-história, que o pessoal começou a se sedentarizar e ter o tempo, né, de parar para poder pegar alguma coisa e trabalhar e fazer arte. Que eram mulheres representadas dessa forma aqui. Pedaços de corpos, nunca corpos inteiros, pedaços. Mulheres mais robustas, seus partos que, assim, você pensar na amamentação, ou quadris largos, que você pensar na produção. Aí, e também porque as peças dele, a representação como um todo da obra dele, as obras são tão diferentes, são tão grotescas até, porque ele diz justamente isso, que a arte dele é primitiva, é primal, é do início dos tempos. Ele diz que essas peças aqui têm cerca de 10 mil anos de idade. Então, a representação de uma peça de 10 mil anos de idade, ela só vai ser um trecho do corpo, ela não vai ser o corpo como um todo. A representação de um animal não vai ser um animal como ele é hoje, ele vai ser um animal completamente diferente, ele vai ser mais robusto. Acredito até, né, que talvez, há tanto tempo atrás, de fato os animais, as plantas, elas eram diferentes, e com o passar do tempo elas foram sendo modificadas. E ele tenta fazer justamente isso, esse resgate. É a criação de um novo universo, na verdade, que ele está fazendo aqui. Aí, a partir dessa criação de um novo universo, ele, através da cultura pré-existente, ele cria uma nova cultura, ele cria um novo universo, ele cria um outro espaço, ele cria outras formas, baseado numa ideia de início dos tempos. E que essa necessidade de reprodução era notória, até porque quanto maior fosse um bando, né, ele teria mais probabilidade de conseguir, isso falando da pré-história, né, quanto maior fosse um bando, maior probabilidade eles tinham de conseguir se sedentarizar melhor, num processo já de sedentarização. Aldeias, grupos maiores, porque assim, o ser humano adora guerra, né? Aí, num processo, numa aldeia maior, num campo maior, sempre sempre teria, né, uma vantagem em cima de um outro povo que um pessoal de uma tribo A fosse atacar o pessoal de uma tribo B.
que tivesse uma vantagem numérica, normalmente, ou teoricamente, poderia assim, ter uma maior probabilidade de sair vencedor. Então é necessário fazer o quê? Reproduzir, continuar, crescer, desenvolver. Aí é nessa ideia, assim, nesse caminho que ele faz essas representações. Aí que a gente vai conseguir ver mais que ele representa mais o feminino do que o masculino. Sendo que tem algumas peças por aqui que você diz, bicho não tem nada não, olha. Ele estava querendo falar isso, bom, mas vou dizer outro tempo. Chega mais pra acertar muito não. Aí essa peça aqui assim, você olha assim, bom, bicho. Um tronco e uma cabeça. Que coisa, né? Sendo que, qual é a ideia daqui? Essa moça aqui se chama Ofélia. Ofélia, ela é uma personagem que ela está dentro assim, de uma dessas várias temáticas, né? Que ela é um personagem da literatura. É a Ofélia da peça de Shakespeare, que é a peça que é o Hamlet, né? Hamlet, ela é uma personagem de Hamlet de Shakespeare. Aí, essa moça aqui, ela faz parte de uma série de mulheres que, assim, ele não batizou como as Degoladas, foi um crítico de arte, que foi o livro Tavares Araújo que batizou as Degoladas, mas, porque são mulheres que tiveram uma história de vida, de mitologia e de literatura muito sofrida. E quando Brenan representou elas, ele representou elas como se fossem assim, cabeças, né, degoladas, partidas, decepadas e colocadas em cima de um pedestal, em cima de alguma coisa. Existem várias outras peças que têm a mesma ideia, tipo essa daqui, né, que é assim, como se fosse uma cabeça cortada em cima de algo, mas que não é uma degolada. Degoladas só são 5 e essa aqui é uma delas. Mas aí qual é a ideia que ele, assim, a ideia dele aqui desse tipo de obra? Vamos lá. Brenan, ele, por mais que ele se considere mais pintor, ele é um ceramista. Então, todo ceramista é natural que todo ceramista comece a trabalhar fazendo vasos, fazendo jarros. E muitas dessas formas, desses vasos, eles são formas cilíndricas e ascendentes. Quando ele fez isso aqui, esse conceito, né, aqui, o que foi que ele fez? Ele não apenas colocou uma cabeça de uma pessoa, de uma mulher, em cima de um pedestal, em cima de alguma coisa. Ele colocou em cima de um jarro. E por quê? Porque a gente pode pensar isso de duas perspectivas, de baixo para cima e de cima para baixo. A de baixo para cima é uma espécie de antropomorfização do objeto. Um objeto que se transforma numa pessoa. É um vaso com uma cabeça. Do vaso nasce a cabeça. Do sentido contrário, de cima para baixo, a gente teria, entre aspas, uma coisificação. Não nasce uma coisificação no sentido degenerativo, mas assim, para degenerar, né, aqui a parada, mas é uma ideia de transformar um ser humano em algo que é um objeto. Não assim, um ser humano como objeto, mas tipo a fusão de ser humano com objeto. Um rosto, uma cabeça com um vaso, né? Sendo que, mas mesmo assim, por que a forma cilíndrica e ascendente? Assim, para além do jarro.